hoje nós vamos falar sobre uma parábola, a parábola do grão de mostarda. No tempo de Jesus, várias pessoas falavam através de parábolas. A gente vê algumas diferenças. Os rabinos, eles falavam de parábola, mas eles pegavam parábolas enigmáticas para tentar provar as leis mosaicas. Naquela época tinham mais ou menos 613 leis e eles, através das parábolas, eles tentavam provar. Já Jesus, ele pegava coisas do dia a dia, coisas comuns para as pessoas. E dessas coisas que eram simples, ele fazia a aplicação, ele fazia a comparação e ensinava alguma lição, uma lição de vida. Se a gente for ver os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê no total 39 parábolas. Dessas 39 parábolas, só 4 parábolas, elas apresentam-se nos 3 evangelhos. A parábola do pano novo e o vinho novo, do semeador, do lavrador maus, e a parábola que a gente vai estar estudando um pouquinho hoje, a do grão de mostarda. A gente vai estar lendo, e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 13, 31 e 32. A parábola, nos 3 evangelhos, elas são bem curtinhas, são 2 versículos, mas a gente aprende tantas lições dela. Outra palavra lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, e qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvores de um modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, ele faz uma comparação entre o reino de Deus, mas ele fala de alguma coisa que todo mundo conhecia, a mostarda. Naquela época, tem um ditado popular daquela época que sementinha de mostarda era alguma coisa bem simples, que não tinha valor nenhum. E aí o Senhor, ele faz uma aplicação a alguma coisa grande. Aquela sementinha foi transformada e ela se transformou numa grande árvore. Agora a gente vai falar só do momento histórico daquela época, quando Jesus falou essa parábola. Fala assim que o povo de Israel, eles estavam prisioneiros do poder romano. As profecias falavam de um libertador, de libertação do jugo romano. Os judeus, eles esperavam o cumprimento da profecia e esperavam o reino de Deus. Esperavam a vinda do libertador, porém tinha um conceito errôneo de como o libertador aparecia. Eles esperavam que o libertador seria um guerreiro, alguém que viesse com toda a pompa, com poder, com glória, que viesse com um exército de militares para derrotar o Império Romano e estabelecer o reino de Deus. Nessa época, um reino de luxo, eles imaginavam riqueza, honra, fama, poder, glórias terrenas. Aí a gente passando, se a gente for ver, Jesus, ele nasceu um bebê indefeso, simples, ele era rejeitado, desprezado, ele cresceu como marceneiro. E aí, olha, quando Jesus estava falando as parábolas, a parábola, ensinando o pessoal, eu acho que eles ficavam tentando visualizar como um carpinteiro, alguém simples, ia formar um grande reino. Como um mestre tão simples poderia elevar Israel ao domínio universal?
poderia ele, sem riqueza, poder, honra e um novo reino, como ele poderia fundar esse novo reino? Jesus, ele leu o pensamento daquelas pessoas. No meio daquelas pessoas existiam fariseus e o pessoal. E eles eram meio incrédulos, eles eram arrogantes. E na mesma hora, Jesus falou a parábola que a gente acabou de ler. A gente vai ver no próximo slide o grão de mostarda. A gente pegou a flor e a árvore. Eu estava lendo que era uma hortaliça. Eu pensei, como que uma hortaliça pode ser uma flor, uma árvore? Aí a gente procurou e viu esse slide com um homem do ladinho e aquela lá tá a árvore. Ali, olha, você consegue imaginar agora um monte de pássaros voando, ficando perto da árvore, ali onde eles poderiam ficar na sombra? Bom, a parábola do grão de mostarda, a gente pode tirar duas lições principais. Primeiro, o embrião que está na semente, ela cresce, desenvolve, porque ela tem um princípio vital. E quem colocou esse princípio vital foi Deus. Então não depende de ser humano. Então, a lição do reino de Deus significa que não depende de nós para ele se cumprir, para ele ter esse reino eterno. Pode parecer até pequeno no início, mas ele vai crescer e um dia todas as aves do céu chegarão para fazer os seus ninhos. Agora, a segunda lição. O reino de Deus, ele é oposto ao que o pessoal, aquele povo, achava que era o governo terreno. Primeiro, se a gente for ver, eles esperavam um reino, um libertador que tivesse riqueza, luxo, honra. E aí a gente vê que Jesus veio a essa terra e ensinou novos princípios. Ele veio e o fundador desse reino, ele é conhecido como Príncipe da Paz, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No reino terrestre, a gente vê que as grandes potências, elas conseguiram poder através de guerras, então eles usaram armas, usaram estratégias. Muitas vezes o governo também oprimiu para estar conseguindo que o país se levantasse, mas em contrapartida, o reino de Deus, ele te dá livre-arbítrio para você fazer as escolhas. E também, Jesus ele nos ensinou várias verdades, como por exemplo, mas o maior dentre vós será como um servo. Totalmente contrário, né? O maior entre vós seja como o menor. Aquele que dirige, seja como que serve. Morte é vida. Aquele que quer encontrar a realização pessoal tem que renunciar a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Se a gente for ver todas essas observações, a gente vê que muitas coisas a gente até pensa, porque a gente aprendeu desde pequenininho, a gente aprendeu várias crenças, vários pensamentos. E aqui a gente vê que obedecer os ensinamentos de Deus, muitas vezes a gente é andar na contramão deste mundo. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? É pedir para Deus que nos ajude a mudar os nossos pensamentos. Para você que quer participar do reino de Deus, existem três aspectos que são muito importantes, que a gente vai ver agora. O primeiro, o grão de mostarda é o símbolo da certeza do reino de Deus. A mostarda pequenininha, para ela se tornar uma árvore, ela primeiro teve o quê? Que ser enterrada, plantada, a semente dela apodreceu, depois disso ela nasceu o broto, ela cresceu, brotou, floresceu e se tornou uma grande árvore.
A nossa vida espiritual também é assim. Nós vemos vários exemplos de homens que tinham a esperança e a certeza do reino de Deus, que deixaram exemplos para a gente. A gente sabe de homens que foram os cristãos no comecinho da vida, no início do reino de Deus. O que aconteceu? Eles foram perseguidos, muitos foram queimados, crucificados, despedaçados pelos leões, mas hoje a igreja cristã, ela é universal. O crescimento foi amplo e teve influência. O reino de Deus é verdade, é divino e é duradouro. O segundo aspecto é sobre o crescimento do reino de Deus. A gente sabe que quando a gente vai para a escola, no ensino médio, a gente aprende a ler, aprende a escrever, somar, multiplicar, dividir. Depois, quando a gente passa para o ensino médio, a gente já aprende coisas mais difíceis, trigonometria, química, física. Quando você vai para a faculdade, você aprende coisas mais difíceis. Então, vai o quê? Vai ampliando o seu conhecimento. Aqui, olha, na parte do crescimento do reino de Deus é a mesma coisa. O que você aprendeu há um tempo atrás, você não pode ficar parado, você tem que buscar mais a Deus. Então, o crescimento espiritual, ele é contínuo, faz parte de fases de crescimento. Assim como a obra da graça no coração é um pequeno princípio, a palavra, ela é como um raio de luz que é projetada na alma, exercida uma influência que é o início de uma nova vida. E quem pode medir os resultados? Esse crescimento é contínuo. E a terceira? A terceira é a universalidade do reino de Deus. O que significa isso? O reino de Deus é para todos. Se a gente for ver São João 3,3, a gente vê porque Deus amou o mundo de maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para todas as pessoas que creem no Senhor. A gente venha para Jesus, traga a sua vida venha do jeito que você está. Jesus, ele não tem preconceito. Então você pode ser alto, pode ser baixa, gordo, magro, ser rico, pobre, não tem preconceito. Todos, é para todos, Deus. Para terminar, a gente gostaria de estar lendo 1 Coríntios 1:26 até 28. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que são, para reduzir a nada as que são, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se a gente for ver os primeiros conversos do cristianismo, eles eram escravos, eram mulheres, eram as pessoas que não tinham nenhum prestígio social, mas o caráter e a constituição da igreja permaneceram coerentes com o modo de agir de Deus. Usando coisas loucas, fracas, a gente pode ter o exemplo da cruz de Jesus. Deus criou o mundo do nada e, como uma nova criação, não é diferente. A última parte, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Não é para a gente acreditar nas coisas, na sabedoria humana, mas no único poder que você tem confiança que não vai ser enganado, no poder de Deus.
No livro Parábolas de Jesus, na página 79, no último comentário que faz dessa parábola, ele fala assim, olha, nessa última geração, a parábola do grão de mostarda deve alcançar notável e triunfante cumprimento. Então a árvore vai crescer, o reino de Deus vai crescer. Imagine os pássaros. Na parábola, em alguns comentários que eu li, falam que os pássaros somos nós. Então, vai estar repousando sobre a árvore. Essa pequena semente, ela se torna uma árvore. E a última mensagem de advertência e misericórdia deve ir a toda nação, tribo, língua e povo, para tomar deles um povo para o seu nome. E a terra será iluminada por sua glória. Você quer participar desse reino? Você quer ir? Então venha do jeito que você está. Venha, se entregue a Jesus. Coloque Ele em sua vida. Se entregue. Ele vai colocar tudo em ordem. Ele vai restaurar, reestruturar nossa casa, nossa família, vai colocar paz no coração, vai deixar as noites angustiantes sem dormir que você tinha, que eu tinha, mas Ele vai dar paz, vai dar alegria, porque você vai ter a esperança que Ele vai estar perto de você. Assim como Gideão, quando falou assim, ó, não tem, quando ele estava com medo de guerrear, aí ele ouviu, não temas, ser forte e corajoso, não temas, porque eu estou contigo. Você tem a certeza que Jesus vai estar com você também. Então, que possamos entregar as nossas vidas a Jesus. Que possamos entregar a nossa vida a Jesus como estamos. Ele colocará tudo em ordem. Ele colocará alegria em meu viver, em seu viver. Finalmente, você poderá olhar para o futuro sem medo. Deve abrir o coração a Jesus. Que Deus abençoe. E nos dê uma ótima semana. Nessa parábola, mostra bastante a nossa responsabilidade de irmos e repartilhar e compartilharmos a mensagem de Jesus. A última mensagem, a mensagem de misericórdia.